E aí, Lola? Como é que você tá, Lola? Eu tô ótima. Tá bem, Lola? Eu tô perfeita, tô maravilhosamente bem. Eu espero que você também. Eu espero que todo mundo que tá assistindo a gente também estejam ótimos. E hoje nós temos uma conversa... Né? Com saúde, todo mundo com saúde. Com saúde, bem. Bom ponto. Até porque nós justamente vamos falar hoje sobre a boa saúde e a importância da boa saúde e como conquistar essa boa saúde, tudo que precisa ser feito, né? Isso é importante, isso é importante. E para isso nós estamos hoje com uma referência. Referência de saúde no Brasil, referência de saúde no mundo também. No mundo? Porque nós estamos hoje com a doutora pesquisadora da imunologia e oncologia com a doutora Nise Yamaguchi. É um prazer. Seja muito bem-vinda. Obrigado, arigato. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, porque nós estamos aqui pensando no bem do mundo, no bem do país e querendo encontrar uma maneira de que as pessoas compreendam cada vez melhor que elas também têm que investir na sua própria saúde, quer seja, você precisa comer certo, fazer exercício, dormir, meditar, e tudo isso constrói um corpo, um organismo muito melhor. E aí qualquer pandemia, qualquer situação, depende de que você tenha um organismo muito saudável. Exatamente. Verdade. Como que você encarou assim, a pandemia? Assim? Eu lembro que você foi uma referência da saúde. E na época que estourou a pandemia, todo mundo foi em cima de você. Falou, pera, e aí? Como é que você... Na verdade, tem que explicar o porquê que todo mundo também começou a... Por que todo mundo, como você disse, foi pra cima da doutora Nise? Porque todo mundo foi pra perguntar, né, doutora? Como é que... Houve aquela situação, né, onde que a doutora começou a falar sobre alguns remédios, né, os remédios reposicionados, né, e você defendeu alguns remédios e você falou de alguns outros, então houve esse debate, né? Com certeza. Eu sou imunologista e oncologista. Durante os anos 80, eu trabalhei muito com a questão da AIDS e com as medicações antirretrovirais. Depois, eu fiz parte também de representação de gabinete do ministro da Saúde para o estado de São Paulo e tive a questão da H1N1, onde nós usamos Tamiflu, que era reposicionado, não era para o H1N1, ele servia para gripe aviária, mas nós organizamos todo um sistema de distribuição e rapidamente nós combatemos a pandemia naquela época. Era uma epidemia. Claro, epidemia. E nessa fase em que nós estávamos, já tínhamos vários estudos mostrando que as medicações reposicionadas funcionavam. Sim. E que poderiam diminuir o número de pacientes internados, como realmente diminuiu em vários lugares, como Nova York, em pacientes mais idosos, pessoas que tinham comorbidades se beneficiaram e não tinha tanta toxicidade. E na época também houve uma politização, porque simultaneamente o Bolsonaro e o Trump estavam falando sobre o assunto. E eu entrei com a parte técnica, científica, e fui muito atacada. Tanto é que eu fui depois como voluntária para a CPI, porque eu achei que eu deveria colocar para o público em geral e não estavam me deixando falar, e fui lá como, digamos assim, uma palavra científica, técnica no meio do caos. E aí foi um desastre, porque os senadores que estavam lá, senadores que estavam lá foram extremamente incautos, muito agressivos, extremamente virou mesmo mais com uma batalha política, né? Ali, foi horrível. Mas o que eu posso dizer é que esses medicamentos, eles continuam sendo muito importantes. Houve vários estudos sequenciais mostrando que funcionam sim, melhoram a saúde e diminuem o nível de internação, além do que protegem também contra diversas cepas do coronavírus. Exatamente. Bom, eu também ouvi essa informação e, na verdade, outros países, não somente Brasil e Trump, que você disse, Estados Unidos também, que ele defendeu a mesma postura. Outros países, por exemplo, a Rússia também, eles também combatiam bastante e houve realmente efeito. Eu sei. A Índia também, né? Índia também. Vários países do Oriente Médio também conseguiram. Cuba usava. Aliás, dizem que vários brasileiros importantes foram para Cuba se tratarem com esses remédios. Claro. Então, é uma coisa interessante, porque uma medicação que é usada há mais de 70 anos, com pouquíssimos efeitos colaterais, em vários países da África,
por meses, e agora, durante a pandemia, quando você utilizava por 5 dias, saíam artigos falsificados no Lancet para dizer que não funcionavam. Caramba. E além desses artigos falsificados no Lancet, foram publicados estudos com dose 5 vezes maior, aqui em Manaus, que foi usado em pacientes graves, já internados, e outros estudos, como um estudo que foi feito em vários hospitais de São Paulo e do Brasil, que usavam também pacientes todos internados, falando que eram em pacientes precoces. Claro. Então, essa narrativa que eu acho que a gente tem que clarificar, porque no Brasil e no mundo, a mídia ela é muito importante. E ela entrou numa guerra contra os cientistas que falavam bem. Entendi. Tem também outra coisa... Eles foram, assim, contra o que vocês estavam falando, porque vocês estudam isso há muitos tentando anos, destruir né? reputações. Mas, assim, qual é a grande verdade? A verdade é que a mídia social, ela conseguiu desenvolver também o conhecimento de uma maneira muito rápida, as pessoas foram aprendendo sobre o assunto. E outra, a hora que você aparece com a sua verdade, a verdade ela é mais forte do que qualquer mentira. Então a gente conseguiu mostrar para o público, e inclusive para empresários. Eu tive vários empresários no Rio Grande do Sul e na área de Santa Catarina, que foram descolapsando as cidades, fazendo os tratamentos reposicionados, preventivos. Foi muito lindo. E mais de 35 mil médicos que nós treinamos em podcasts e lives no Brasil inteiro durante toda a pandemia. Então, eu sou muito grata aos meios de comunicação não convencionais, aqueles que hoje se tornaram preponderantes, mas que no começo da pandemia ainda não estavam tão fortes assim. Tão atuantes. Então, Entendi. tudo tem, né, seus balanços. E a outra coisa era o lockdown. Era um absurdo prender as pessoas em casa, não deixá-las trabalhar, fazer com que elas perdessem os seus negócios. E eu fui veementemente contra esse lockdown absoluto. Eu era favorável à proteção das pessoas vulneráveis, mas não você fechar tudo, parques. Por que você tinha que fechar parques? Por que você tinha que fechar praias? Não tinha sentido. Eram ambientes abertos. Então, toda essa questão me gerou assim uma grande consternação. Eu ficava muito triste de ver as pessoas morrendo desnecessariamente ou depois com a síndrome pós-Covid, porque você fica muito doente se você fica doente por muito tempo. E mais, a gente acabou tendo também uma rediscussão sobre o papel da saúde como um todo, não é? E a telemedicina, você atender as pessoas à distância. Isso passou a ser cada vez mais comum. Doutora, você acabou de mencionar sobre bom, a gente estava falando sobre os remédios reposicionados. Você mencionou que houve muito tema político, né, nisso. Então, eu acho que vale a pena também resumir uma coisa que primeiro, houve um debate político, né? Houve uma negação, né? Oposição política sobre esse assunto. E outra coisa é que eu acho que houve uma má informação. Má informação em que sentido? Porque as pessoas, de repente, acharam que você estava falando que isso era a solução. E não, você não estava falando de uma solução. Você estava falando que esses remédios, eles ajudam, eles complementam, eles abraçam, eles diminuem a causa, eles diminuem os efeitos, eles ajudam as pessoas, de repente, melhorar mais rápido, né? Amenizar, ou simplesmente não chegar a um nível de gravidade tão profundo. Então, eu acho que esses meios de comunicação que você está citando, que de repente não foram amigáveis com essa sua postura, eles fizeram com que as pessoas achassem que a sua opinião era que essa é a solução. Pronto, você tomou a ivermectina, você tomou outro remédio, você já resolveu. E você tem razão, Lola. Existiu essa questão, mas a grande essência é que o sistema imunológico de cada pessoa é que tem que funcionar. Claro. Né? É diferente, né? Cada um, né? Exatamente. E no momento em que você adquire a imunidade natural, ela é muito eficiente. Então, ela também é algo que nós devemos buscar.
Mas vamos falar de outras coisas. Eu acho que assim, Vamos, sim, esse tema já rendeu. Eu acho que assim, também é importante que a gente saiba que a verdade continua sendo a verdade. Mas eu queria falar uma coisa que é assim, por que eu fui com tanta certeza defender coisas que não tinham um custo alto? Existe um problema na medicina atualmente que é o conflito de interesse. Pessoas que são pagas pela indústria, laboratórios, e que acabam sendo speakers da indústria, que acabam sendo pessoas que falam pela indústria. E isso entrou bastante forte para dar uma neblina nas questões, porque em vários assuntos as pessoas, por exemplo, que iam falar a favor de vacinas eram donas de clínicas de vacinas, ou elas mesmas eram pagas pela indústria das vacinas. Então, o que tem que ficar bem claro para a humanidade é que o conflito de interesse é muito antigo, tanto é que existem leis bem habilidosas para falarem nos Estados Unidos que a pessoa tem que declarar, olha, eu sou paga para viajar pela indústria tal, por isso eu estou aqui falando de tal produto, etc, etc. Porque quem ouve vai entender que já existe um viés. Né? E isso não aconteceu. As pessoas falavam, eu não tenho conflito de interesse, e depois lá no rodapé falavam, não, mas olha, eu dei aula, eu tenho ações, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, isso também é uma forma de você iludir as pessoas com relação a questões técnicas e científicas. Uma outra coisa muito importante que eu acho que acabou acontecendo é que nós tivemos um problema mundial que foi de perseguição a médicos de vários países e a advogados que defendiam as causas sem dar chance a debates. Então, caíam as mídias sociais, diminuíam o alcance, tiravam a monetização, etc. Entendi. O que nós precisamos lutar? E é por isso que eu acabei indo também para essa vertente de buscar a discussão política, né? Como nós estamos em época de eleição, né? Etc. E nesse momento, exatamente, em época de discussão das convenções partidárias até o dia 15, você não pode falar muito sobre o assunto. Mas eu posso dizer que o interesse também foi para discutir isso dentro do parlamento. Por quê? Porque eu sempre fui uma parlamentar sem mandato. Eu sempre escolhi os assuntos e fui me dedicando. Então, a campanha toda de controle de tabaco do Brasil, na Argentina, no Peru, no Chile, no Panamá, na Áustria, no Japão. Eu fiz vários fóruns, né, mundiais e regionais sobre isso. A questão do controle de câncer avançado através de estimular campanhas de mamografia, de colo de útero, a própria questão da vacina do HPV, etc. Então, eu busco assuntos necessários, direito e acesso a medicamentos personalizados de precisão, principalmente para a área de câncer de pulmão, porque substitui a quimioterapia, são remédios de alvo molecular, extremamente específicos, de alvo dirigido. Então, um comprimido pode fazer com que várias metástases possam desaparecer. Isso é uma coisa impressionante quando você detecta o alvo molecular. Além disso, estudos do genoma das pessoas. Eu fiz meu doutorado em Houston, no MD Anderson, levando e trazendo as minhas amostras com o laboratório de biologia molecular de lá, e de genômica aplicada. Então, para mim, assim, o conhecimento, ele é sagrado, ele é nobre, ele precisa chegar nas pessoas, porque vai salvar vidas. Sim. Uma pessoa bem orientada, ela pode chegar para o seu médico e falar, por que o senhor não está me pedindo o teste molecular do meu tumor? Se o senhor sabe que tem um tratamento melhor do que a quimioterapia para esse tipo de câncer. Conhecimento é a maior riqueza. Doutora, o que você acha sobre tratamento de imunologia dentro de câncer? É maravilhoso. Eu fiz imunologia nos anos 80, por
isso que na AIDS eu tratava muito de sarcoma de Kaposi, que era aquelas manchas, né, que as pessoas tinham. E eu cheguei até a publicar um artigo pequeno com o Gallo, era um abstract. Com o Robert Gallo? Gallo. Como assim o Gallo? Robert Gallo. Robert Gallo foi um dos descobridores do vírus da AIDS, juntamente com Montagnier, na França. E lá em Washington tinha um grupo de pesquisa e nós estávamos discutindo beta-HCG injetável nas lesões de sarcoma de Kaposi. Depois eu fiz parte de estudos de fatores de crescimento de medula óssea, também a parte de novos medicamentos para outros tipos de câncer. E imunologia, que você falou, é você aumentar o sistema imunológico, por exemplo, com medicações que fazem com que você enxergue a célula tumoral. Existe uma tolerância imunológica. Tem gente que tem vários tumores e não está reagindo. Aí você tira a capinha que faz com que o sistema imunológico não reconheça. Entendi. E aí a pessoa passa a ter uma resposta antitumoral. Sem contar que as células cancerígenas, elas se alimentam de certos elementos como açúcar, né? Elas se potencializam. E a imunologia, ela também... Disso. Também a imunologia, ela trabalha bastante a parte da dieta, é uma educação também alimentar para as pessoas que padecem, infelizmente, de câncer, para ensinar-lhes a comer aqueles alimentos que não ajudem as células cancerígenas crescerem e aumentarem seu volume, não é verdade? Exatamente. Inclusive, Lula, tem a parte de microbiota. O que é microbiota? É a quantidade de bactérias que você tem dentro do intestino, dentro da boca, dentro da área vaginal, anal. Isso tudo faz parte de um conteúdo que trabalha junto com o sistema imunológico. Dependendo dos alimentos, você muda totalmente o tipo de bactérias que estão lá dentro. Caramba, e dependendo do tipo de bactéria, ela não deixa o seu sistema imunológico responder direito a um tratamento de imunoterapia. Então, um tratamento que poderia ser mais eficiente, eles estão até fazendo alguns transplantes de fezes. Nossa, porque aí como é que é um transplante de fezes, são doutora? Cápsulas. Você pega a fezes e pega um coloca pedacinho. em cápsulas. É mesmo? E aí, porque aí você repovoa de bactérias certas o intestino de uma pessoa que está com imunidade diminuída para câncer. Nossa, velho. São estudos, né? Mas, doutora, assim, voltando pro assunto da Covid, que foi um assunto... Doutora já não quer falar mais disso, ela falou, vamos terminar esse Não, assunto, rapidinho. você continua? Não, rapidinho. Só para saber, assim, porque assim... Por exemplo, hoje a gente tem várias vacinas, né? Graças a Deus. Mas esse assunto Rapidinho. É um tabu. Mas eu vou só te explicar por que é um tabu e por que existe isso. É porque, assim, confundiram o nome. Tá. O que é chamado de vacina ainda são tratamentos experimentais em andamento. E algumas são terapias genéticas modificadas. Certo. E dão nome de vacinas que são outras coisas que eram usadas em poliomielite, em crianças com vacinas para cachumba. Gripe, essas coisas. Entendi. Então, é completamente diferente. Então, aí nessa mistura toda e a obrigatoriedade de coisas experimentais foi uma confusão. Eu imagino. E tem um lado. E o lado que censura e que pode fazer o seu programa maravilhoso cair, está desse lado. Então, Entendi. é um assunto que, infelizmente, virou um tabu. Então vamos deixar de falar disso. Não, não é uma... Ele é teimoso. Não, eu não quero... mesmo. Eu não quero... Eu só quero saber assim... Em crianças, não. Pronto. Não é isso. Eu queria saber assim, porque assim, tem várias vacinas. Por exemplo, um exemplo, vou dar um exemplo, tá? Japão não aceita certo tipo de vacina. Se eu vou assinar X, lá ele não vai Principalmente vírus vivos, né? Porque a população japonesa ela é muito consciente. O FDA japonês ele é muito consciente. Agora também caíram as obrigatoriedades na maioria dos países. E é muito chato que no Brasil ainda tenha lugares que exijam, assim, nas escolas, cartão, carteira, até porque é uma coisa que você impede as pessoas de irem e vir. Tipo então não tem sentido, é uma restrição. Uma outra coisa importante em tudo isso é a quem interessa que coisas experimentais sejam dadas de uma maneira
generalizada. Então, é algo que está agora em discussão em vários fóruns internacionais, inclusive em Tribunal de Haia, em Senado americano, e aí vai, né? Aí vai. Mas tem uma época que, assim, eu lembro que quando teve todo esse boom aí, você foi indicada para ser para ser ministra da Saúde. Duas vezes já foi indicada. Foi indicada. Uma indicação que não foi oficial, que não chegou oficialmente não foi, porém foi muito renomada. Como é que você recebeu isso? Foi muito do povo, sabe? A população queria. Queria mesmo. A população indicava, solicitava, fazia hashtag. Não é? Isso aí. Foi uma coisa assim muito bonita, legal, em termos né? de amor da população, de reconhecimento de toda uma trajetória, num momento difícil da humanidade. Eu acho que é nesse sentido também que agora, nessa eleição que vai haver, muita coisa está sendo colocada de volta à tona, porque eu acho que as pessoas querem saber qual é a verdade. Então, muito obrigada. Doutora, legal. uma coisa que, já que você vai entrar agora, digamos, na política, né, que ainda não sabemos como que vai ser, não podemos falar muito disso, mas eu gostaria de saber o seguinte: existem vários déficits na saúde brasileira, né? E quando a gente fala de déficit, a gente não está falando só de saúde pública, a gente está falando também das pesquisas. Porque as próprias pesquisas, elas não têm verba suficiente. Os pesquisadores, os bolsistas aqui no Brasil, sendo que estão se realizando tantas pesquisas aqui, oncológicas, de imunologia e de vários outros tipos, mas eles não têm verba suficiente, porque esse pesquisador, ele vive quase sem nada. Então, você tem alguma ideia, tem algum projeto para criar mais dinheiro para os pesquisadores? Eu tive uma reunião ontem do Instituto Nise Yamaguchi, que é uma entidade sem fins lucrativos que a gente criou há cerca de 2 anos e meio atrás e que agora nós estamos agilizando, né, várias coisas, mas um dos projetos era exatamente para pesquisadores que já estavam fazendo alguma pesquisa e perderam, depois de 2 anos, eles pedem a bolsa. Mas eles já são valorosos, já são valiosos. Às vezes eles precisam de pouco dinheiro para poder se manter até conseguir a bolsa de doutorado ou mais fundos para sua pesquisa. Continuar, né? Então, a minha ideia é criar um fundo que a gente busque dar bolsas para essas pessoas. Perfeito. Estávamos até falando que existem algumas associações que já dão dinheiro para pesquisa, mas elas dão para quem já é muito graduado, para aquele que precisa vir, por exemplo, do Nordeste para estudar em São Paulo e depois voltar para dar aulas lá. Ou, por exemplo, do Centro-Oeste para uma entidade de pesquisa como Fiocruz. Então, você criar um mecanismo. E outra coisa é banco de dados de informação das pesquisas sendo feitas no Brasil. Aqui você acessa o clinicaltrials.gov, que é dos Estados Unidos, para saber pesquisas que estão sendo feitas aqui. E tem alguns sites que dão algumas pesquisas de câncer, mas você não tem todas as pesquisas em andamento do Brasil num site que você possa acessar e saber. Por exemplo, eu tenho uma doença esquisita. Eu quero fazer parte de algum estudo. Tem esse estudo sendo feito no Brasil? Perfeito. E aí eu posso ir lá. Eu, por exemplo, tenho algumas pesquisas que eu estou escrevendo de células-tronco, que são células da própria pessoa ou de dente de leite que tem células-tronco. Você cultiva e pode utilizar essas células para regenerar cartilagem, ossos, tecidos, ou mesmo estudos que a gente está escrevendo ainda sobre crianças com Zika ou paralisia cerebral. E, além disso, outros estudos celulares, que são terapias celulares avançadas, que hoje já tem assim, toda uma revisão de literatura de como deve ser feita, e que é uma espécie de célula imunológica que você retira do sangue, ativa contra uma determinada proteína que está na superfície da célula e injeta no sangue. Quando você injeta, essa célula vai procurar as células de linfoma ou de leucemia que tem aquela proteína, são células CAR-TNK, né, NK, e elas são capazes de
criar uma resposta imunológica específica, como um míssil teleguiado. Então, Olha esse tipo legal. de coisa já existe em alguns países, mas é muito caro. Então, a minha ideia é realmente ajudar os consórcios que estão sendo criados de universidades públicas para que eles tenham verba, sim, para desenvolver essas pesquisas com eficiência Que é e sempre- tornarem a devolver para a sociedade o fato de serem entidades públicas e a gente conseguir dar esses tratamentos maravilhosos no SUS. Isso é maravilhoso, doutora, Nossa, principalmente no muito SUS. bom. Isso é importante de tratamentos no SUS, para as pessoas que não têm essas condições. Agora, doutora, você está falando de uma iniciativa própria. Agora, eu estou falando também de um projeto mais governamental, ou, de repente, uma iniciativa para as instituições privadas, né? Para também incentivar eles. Por que não tem? Por que o governo está disponibilizando tão pouca verba? Eu estava lendo esses dias, eu vou falar agora para você, eu tenho aqui o resumo também. De investimentos? De investimento, que é o ex-ministro das pesquisas que está falando, o Marcos Pontes, Marcos Marcos Pontes, Pontes. sim. nosso querido Exatamente. astronauta. Ele está, exatamente. Ele está falando que a média é de 70 mil bolsas no CNPq e 100 mil CAPES. Para o tamanho do Brasil, esse número é muito pequeno. Extremamente baixo. É importantíssimo fazer uma retenção de cérebros, quer seja, ao invés da gente deixar que os nossos pesquisadores vão para outros países e fiquem lá depois por falta de condições, criar estrutura para inovação, Aqui, para né, no país, empreendedorismo, para o jovem empreendedor, mas também para aquele que perdeu o emprego, sabe? Para aquele senhor, para aquela senhora, para retomar um outro trabalho que a gente queria fazer, é fazer informatização para pessoas de meia idade que não sabem mexer nas suas mídias sociais. Mas a pesquisa científica brasileira precisa, sim, de muita verba. Existem iniciativas individuais. Então, por exemplo, alguns hospitais, como o Sabará, que tem um banco por trás, né, na fundação, ou mesmo hospitais grandes como o Sírio, Einstein, Oswaldo Cruz, eles têm também esse setor, a Beneficência Portuguesa, 9 de julho. Então, estimular esse tipo de parcerias público-privadas ou de pesquisas científicas nacionais e internacionais. Perfeito. E, doutora, por que essa dificuldade de Anvisa aprovar os medicamentos? Porque nos Estados Unidos já tem vários medicamentos que estão sendo em uso há muito tempo, mas tem uma dificuldade para esses medicamentos chegarem no Brasil por causa do bloqueio da Anvisa, porque a Anvisa acaba dificultando, digamos, a chegada desses medicamentos. Existem vários fatores, né? Um deles é o custo. É o receio do impacto que esse medicamento vai ter no sistema como um todo. Entretanto, muitos dos medicamentos são custo-eficientes, tipo assim, eles vão diminuir o custo da doença no paciente, porque ele fica bem, ele pode trabalhar, etc. Então, eu acho que a gente precisa melhorar esses prazos. A outra coisa é que, às vezes, eles exigem visitas locais a base do fabricante e não tem gente suficiente, não tem dinheiro suficiente para mandar a pessoa lá na fábrica original. Existiria a necessidade de uma parceria maior com a EMEA, né, com a European Medical Agency, com o FDA americano, com o Japan, também com a forma como eles já avaliam e a validação simultânea. Acho que isso ajudaria. Porém, o nosso custo, ele tem que continuar sendo um custo que é um dos menores do mundo. Então, o preço, ele tem que ser adequado para as nossas realidades. E também os impostos de muitos medicamentos que são de alta necessidade precisam ser revistos. Então, nós temos que ter uma relação de equilíbrio entre as forças, entre a força econômica, para que não quebre o sistema, e também com a eficiência, a qualidade. Entendi. Agora, eu queria introduzir uma coisa no SUS, que é a satisfação do cliente. Como que você é vai isso? numa padaria, você escreve lá, estou satisfeito com o seu pãozinho. Sim. Mas assim, você vai num posto de saúde e ninguém te pergunta se você gostou do atendimento. Entendeu? Então, essa satisfação do cliente,
que é a pessoa se preocupar. Não tem sentido atender os clientes de pé, para que eles não tenham tempo de se queixar, ou demorar 2 meses para indicar para fazer um ultrassom, ou 5 meses para uma biópsia. Então, eu acho que a gente precisa melhorar a informação do fluxo do cliente, do paciente, e saber o seguinte: a rede pública, ela é baseada na prefeitura, no estado e na federação. Essas 3 partes brigam entre si. Mas o cliente, o paciente, não tem culpa disso. Nós temos que estruturar o tratamento de uma forma transparente. Se existe uma rede básica no sistema municipal, essa rede tem que estar integrada à rede de média e alta complexidade. E esse sistema, ele precisa ter auditoria. Tipo, o paciente, ele falou, olha, gente, eu não estou sendo bem atendido aqui, eu quero os meus direitos. Ele tem o direito previsto reclamar, pela Constituição. Né? Não, existe uma lei que é assim, é 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, é um direito que o paciente tem. Mas isso seria um projeto para também tocar junto com o OAB. Também, mas não é só isso. Com a governança. Nós temos uma rede de governança Brasil, que é voluntária. Eu cuidei da parte de saúde durante 1 ano e meio, junto com o Tribunal de Contas da União, mas com a Controladoria Geral da União e vários voluntários de outros lugares. Se nós conseguirmos que o nosso sistema tenha eficiência, que o dinheiro seja auditado, que você não tenha aquela coisa de fazer puxadinho aqui e ali, o dinheiro vai escoando e você não sabe para onde ele foi. Ou, por exemplo, sai que naquela cidade vai ter um hospital. Aí a própria rede de usuários do município fala, olha, não tem hospital nenhum. Gente, eles estão fingindo que tem hospital, não tem. Então, esse controle que hoje é totalmente possível, com a internet das coisas, com a inteligência artificial, com a rede de informação, se a gente usar o mesmo sistema do imposto de renda para a saúde, nós estamos perfeitos. Ninguém vai deixar de fazer o que tem que ser feito. Mas, doutor, você falou uma coisa muito interessante. Porque, assim, quando você vai um órgão que não é público e a gente tem algum problema, a gente reclama. Tem o saque, o famoso saque. A gente vai o saque. É base. E é básico, né? E a gente vai, às vezes, numa coisa que é pública, que também está sendo paga, porque a gente paga os impostos para isso. E ninguém reclama, saque. Porque fala, não, é público, é de graça, não é de graça. Aí quando eu vou reclamar, quando eu vou reclamar para o secretário de saúde, ele fala, mas não tem reclamação, o sistema está funcionando. Exato. Por quê? Não tem nem onde reclamar. E isso está dentro do seu projeto, digamos, de trabalho a futuro? Com certeza. O meu projeto é assim, é um Brasil acessível para todos, mas com qualidade, com eficiência, saúde, educação. Todo mundo que chega para a política fala saúde, segurança e educação. Mas é porque sem isso você não vive. Não vive. Não é? Você morre. Então, a questão é, se isso é base de tudo que todo mundo fala, é porque é importante. Agora, por que ninguém faz? Por que chega lá, depois as pessoas esquecem, daqui 4 anos, está todo mundo aos 4 ventos bradando que tem que ter. Não é assim. Você tem que ter qualidade, você tem que ter auditoria, transparência e traceabilidade, que seja, você precisa seguir as coisas adequadamente. Mas mais do que isso, é consciência política. Hoje, por mais difícil que seja, está havendo um debate maior. E a gente precisa dar clareza aos debates e, inclusive, liberdade nos debates. Como é que uma pessoa é cancelada se ela fala aquilo que o outro não quer ouvir? Isso daí se chama censura. Já não é o que a gente precisa. É verdade. Não é? Verdade. Absolutamente. Doutora, eu fiquei assim, saindo um pouco do assunto da política e médica. A doutora toca piano? Eu toco. É mesmo? Eu toco, mas eu toco assim, aquelas músicas Lelac de Come, por Elise. Já é muito, mano, já é muito. Por Elise, Beethoven? Sim. Já é difícil pra caramba. Por Elise é Chopin, né? Não, por Elise é Chopin? Chopin. Caramba. E japonês, música japonesa, você toca? Também. Você tá apaixonada. Não, japonesa não. Japonesa eu canto algumas músicas da infância. Mentira. Diferente. Qual que você canta? Porque eu sou apaixonado pelo Japão. Eu já fui... Nossa, eu não aguento mais ele falando Japão. Eu amo sério. o Japão. Ele fala eu fui japonês em outras épocas. Você sabe de uma coisa? Eu descobri recentemente que japonês foi minha primeira língua. Porque meus pais falavam japonês entre eles.
porque meu pai... E aí você ficava escutando. E eu ouvi, acho que dentro do útero já, e depois quando eu nasci. Só que o que aconteceu é que eu acabei vivendo muito no mundo ocidental, eu tinha vizinhos italianos de um lado e alemães do outro. Morei na Alemanha e na Suíça, então eu acabei falando mais alemão do que japonês. Mas quando eu estou no Japão, depois de uma semana, 2 semanas, eu começo a falar japonês, sim. Já aprende, e eu entendo quase tudo. Já entendo isso, né? Já exatamente. entendo. Da Jobo, já entendo. Doutora, pare de falar de Japão. Tá. Chega. Como é que é o Japão? Vou matar você. Doutora, olha... Eu adoro o Monte Fuji. Tava falando lá das cerejeiras em flor. Nossa, né? é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Você me corrigiu, mas como eu sou uma russa determinada, eu fui conferir. É Beethoven. Ah, desculpe. Beethoven? Beethoven. É Beethoven? Por eles, eu sabia porque eu tô Não, copiando tá e vou tocar por eles. O Chopin é a Valsa da Deus. Porque eu sabia que Moonlight Sonata e por eles tá é Beethoven. Você já falei, não pode ser que esteja. Eu toco também, sim. E canta. Outro dia cantou. O que você cantou? Eu encanto. Não, você cantou lá. Eu cantei uma música russa, só isso, uma música... Não foi russa, foi em inglês. Eu cantei jazz. Foi. Eu cantei um jazz, sim. Foi, eu cantei Summertime. Tem uma banda, aí os caras foram na banda, tocaram legal. com sax, o outro foi no piano, né? E que música você toca? Eu gosto de música clássica. Eu estudei piano, então, logicamente, é música clássica. Absolutamente. Você toca Moonlight Serenade? Eu toco. Essa é uma música que ainda quero aprender. É maravilhosa. Eu comprei a partitura e eu quero ter algumas aulas. Eu queria aprender Moonlight Serenade. Mas também é comprida, porque tem vários opus lá, então Mas não comprida. tem problema, você pode começar agora, daqui 60 anos você tá tocando. Entendeu? Mas não tem pressa. Eu não consegui aprender até hoje. Eu toco as músicas que eu tocava quando eu era pequenininha. Quando eu tinha 5 anos, eu comecei a tocar. Com 8 eu tocava algumas dessas músicas. E com 10 eu parei de tocar. Não, eu tocava... É que, assim, eu treinava 2 horas de piano por dia. Nossa. Aí meus pais, eles tinham o Arthur Rubinstein. Isso desde pequenininha? Desde 5 anos de idade. Aí eu comecei a tocar, era pequenininha. Aí com 10 anos eu estava tocando 2 horas por dia. Aí com 12 para 13 eles queriam 3, e aí chegaram uns 4. Aí eu me rebelei, né? Todo mundo e fui jogar basquete, tênis de mesa. Começou a criar unha, né? Cresceu unha. Exatamente. Mas eles falavam que o Arthur Rubinstein treinava até sangrarem os dedos, né? E eu confesso que, assim, eu tenho muito amor pelo piano. Então, eu toquei. Quando eu morava na Alemanha, eu tocava para eu interagir com a natureza. Eu tocava, corria na floresta, na neve. Você morou quantos anos na Alemanha? Pouco tempo. Foi 1 ano ao todo, entre a Alemanha e a Suíça, bastante, né? E eu tinha 23 anos de idade. Foi uma experiência magnífica, porque depois eu tive um trabalho de colher plantas nas montanhas. Então, eu ia para os Alpes, plantas medicinais nas montanhas. Entendi, que legal. E aí eu sabia onde as plantas cresciam, eu ia ser naturopata. Legal. E eu estudava imunologia já nessa época, porque eu frequentava o Instituto de Imunologia de Basel. Isso foi em 1983. E, assim, a natureza, ela fala com a gente. A música, ela te traz para um estado de consciência. É muito rico. Então, eu toco, principalmente de madrugada, eu gosto de tocar. Aí, como eu moro num prédio, atualmente eu toco bem baixinho, assim, porque, para mim, o piano elétrico, ele não tem a mesma sonoridade. Daquele pedal, né? Que você tem um pedalzinho. Então, eu tenho uma meia cauda na minha casa, e aí eu toco. Você tem meia cauda? É um piano de meia cauda. O que é um piano de meia cauda, para quem está em casa não está entendendo? Ele é um piano que ele tem aquela área mais ele comprida, veio meio... Ele abre assim, abre pro mas sol. o meu piano, ele tem alma. Isso é porque eu procurei um piano que tivesse alma, com o professor Charles Frantz, que era um querido, que já faleceu aos 85 anos. Ele foi fazer, ele foi foi junto comigo pra gente escolher um piano que tivesse alma, né? A gente acabou escolhendo até um piano belga, não um alemão, porque ele tinha mais alma. Né? Qual que é o piano que você tem? É um eu sou ruim de nome. Hertz? Não, no Hertz ele é alemão. Então, é um Höning. E para, como é que fala? Ajustar, não? Luthier. Os luthier que fazem isso são os que fazem afinação. Afinar o piano. porque é difícil, né? Para afinar um piano e tem difícil. tons.
Mas não é a tem doutora que tons. faz, é um luthier. Não, então, isso que eu tô falando, como é que é pra muito afinar? difícil. Porque... E outro dia eu tive que escolher qual seria o tom. Se seria o tom das salas de concerto ou o tom que é mais adequado. Caramba, Na realidade, assim, muito Então complicado isso. tem vários detalhes. Delicadeza. Agora, eu toco como eu tocava quando eu era menor. Eu acabei não tendo a vida de concertista, que provavelmente a nossa Não, eu também, eu sou amadora. É uma paixão, né, que você tem, né? Porque Não, a mas música é paixão, né? japonesa, tá? Porque no rigor japonês e russo, eu sei como que é. 2 horas, 4 horas, 6 não, horas de Depois treino. você começa. Né? Era para ser concertista. Né? Eu sei como que é. Imagina como deve ser, porque eu comprei um piano lá no Japão. Você trouxe ele pro Brasil? Trouxe. Mas ele é elétrico? Não, eu comprei um piano no Japão, eu fui na Hardhoff, que é uma loja de usados, e comprei um piano muito barato. Peraí, lá. mas você trouxe um piano como? Mas você Lá. toca, então? Hã? Você nada. Toco nada, eu não sei tocar nada. E aí eu vi o piano, eu gosto, eu acho bonito o som. Eu falei, nossa, era a Yamaha, inclusive. Eu falei, eu quero comprar esse piano, porque tava barato. Aí eu liguei para um Mas Yamaha é elétrico. patrocinador nosso Tem o Yamaha que que traz é. as coisas do Brasil pra cá, né? Aí eu falei, cara, eu tô aqui numa loja aqui de usados. Ele toca até sozinho, o Yamaha. Toca mesmo. Mas então, não é piano que a doutora tá falando, é Então, piano mas, diferente. mas tem Eu tô tentando lá, mas explicar que eu tô isso pra ele. explicando que eu comprei muito barato. E eu falei pros meus amigos no grupo assim, gente, eu comprei um piano por X. Aí os caras falaram, mano, eu te pago 3 vezes a mais. Aí eu vendi 3 vezes a mais pra esse meu amigo e ele vendeu 4 vezes a mais pra outra pessoa. Nossa, então era bom. Agora, o que eu posso dizer, assim, eu estudo, tudo eu acabo transformando também em uma parte científica. Que é psiconeuroendócrino e imunologia, que assim, como é que a sua imunologia vai com o seu sistema endocrinológico, produz a serotonina, a dopamina no seu cérebro, hormônios de prazer, que por sua vez vão aumentar a sua imunidade, entendeu? Então isso você faz através da natureza, da meditação, através da alimentação, todo um conjunto que faz com que o seu corpo funcione. Agora tem uma coisa que é muito incrível. É o efeito de campo morfogenético. O que é isso? É você tem um campo que estabelece como é que as suas células vão funcionar, como é que elas vão se diferenciar. Então, por exemplo, uma planta, você tem o caule, as flores, o fruto, enfim, mas todas eram da mesma semente. Um corpo inteiro, ele veio da mesma semente, divide em 2, 4 e tal. Quando a mórula, ela está assim, que é aquele monte de celulinhas agrupadas, se você pegar um pedaço daqui e colocar ali, num animalzinho, tipo numa mosquinha, a antena sai no lugar da pata. Porque você já tem uma definição de região. É memória, é isso? Não, é morfogenética. É uma genética induzida por algo que nós não sabemos, é como se fosse um modelo. Entendi. Isso dá epigenética. Então, aquilo que eu estudei na vida, que era a genética, hoje você tem a epigenética, que sofre interferências do estresse que a sua mãe sofreu, se seu avô sofreu fome, se foi perseguido ou não. Tudo isso dá imprints epigenéticos no desenvolvimento do embrião. É uma herança genética? Mas é uma memória. Epigenética. Não é uma memória, acima da genética. Memória da genética, memória das células da genética, não é isso? É mais do que isso. É mais que isso. É mais do que isso. É hipogenética. Se né? a célula ela é uma célula única, divide em 2, em 4, ela teria a mesma genética. Só que, dependendo das características daquela célula, ela vira nariz, ela vira olho, ela vira boca. Caramba. No câncer, ela perde essa diferenciação. Ela fica uma célula indiferenciada. E isso é um campo morfogenético que o Rupert Sheldrake estudou de uma forma fantástica. E ele fez um outro estudo que é assim, cães que sabem que seus donos vão vir para casa. Então ele estudava o cachorrinho e a pessoa passeando, aí a hora que o pesquisador fala, agora é hora de vir para casa em frente a um relógio de igreja, e aí você filmando o cachorrinho em casa, ele começa a ir para a janela. Se sente. É a parte do campo. Então, Rupert Sheldrake estudou o campo do animal com o dono, estudou o campo das plantas, o campo de desenvolvimento morfogenético, epigenético do ser humano. Velho, então, hoje em dia, nós temos uma área de descoberta que vai ser fenomenal. É o que é isso?
como é que esse campo se altera, como é que você pode melhorar a sua formatação do seu corpo. Olha, com maior razão a gente precisa verba para mais pesquisas, porque realmente, olha quantas coisas nesses anos já foram descobertas e quantas ainda estão por vir, quantas soluções para os problemas e como a gente seria muito mais rápido, muito mais eficiente se a gente teria mais pessoas trabalhando com mais entusiasmo e com mais condições. Mas, por exemplo, uma outra coisa assim, a dose de medicamentos não é a mesma para todo mundo. Por exemplo, quando eu bebo álcool, eu fico roxa. Fico vermelha, não tenho prazer nenhum. É porque provavelmente você tem falta de gene que metaboliza o álcool, tá? Isso geralmente são não, pessoas esse ele não tem. Ele é um gene que metaboliza. Tá falando isso porque você tá de boa aí essa não tá roxa. Né, mas isso também é verdade para medicamentos. Entendi. Tem gente que com anestesia vai no dentista, dura 2 minutos, 3 minutos, rápido, não pega. Que fica meio inchado às vezes, né? E não é o inchado, mas é a pessoa, ela não é anestesia, porque é rápido demais o metabolismo Metaboliza muito rápido. Eu sou essa pessoa. Agora, eu metabolizo muito rápido. Tem pessoas que são low metabolizers, que metabolizam lentamente. E aquele remédio dura horas, é o meu caso. Entendi. Eu tomo 1/3 de anestesia de dente e dura o dia inteiro. Nossa, entendeu? No caso do contrário. Então, isso significa o seguinte, você tem como estudar isso. Isso se chama SNPs. 5 nucleotídeos simples com mutações pontuais. Se por acaso você já carrega um gene deficitário para a enzima, você nunca vai conseguir eliminar certos remédios. Então, você intoxica com remédios que outras pessoas em 15 minutos eliminam. Em quimioterapia, isso é muito sério, porque existe uma medicação chamada fluorouracil e fluoropirimidinas, que são os derivados, que se não tiver uma enzima chamada DPD, não sai nunca do corpo. Nossa. E esse remédio, normalmente, em 15 minutos sairia. Ele pode intoxicar e pode matar. Então, é uma coisa importante que cada vez mais você começa a utilizar esse conhecimento que a gente chama de farmacogenética. Isso é extremamente importante também para as cirurgias, porque imagina que anestesiólogos, eles precisam saber com que tipo de paciente eles vão ligar, porque normalmente perguntam sobre as alergias, mas uma intolerância, ou pelo contrário, tolerância excessiva, no meu caso... Um metabolismo muito rápido, meu caso, você pode acordar no meio da anestesia. Isso que eu ia falar, eu acordei 2 vezes no meio cirurgia, então, os médicos, quando era criança e depois já mais de adulto, os médicos ficaram desesperados. Hoje em dia tem um sensor que mostra que grau de profundidade você está, mas isso em hospitais elaborados. Mas o sensor, ele é neurológico. Ele tem que colocar você coloca na pessoa. Aqui e você sabe se a pessoa está aprofundada ou não. Mas quando não sabe, você dá a mesma dose e você elimina muito rápido, você pode acordar. Como aconteceu comigo. Ou, por exemplo, você pode chocar com uma cirurgia, porque aquela mesma dose induziu uma resposta anestésica tão profunda que abriu todos os vasos e hipertensão. E aí sangramento e hemorragia. Outras coisas. Então, qual é a importância do conhecimento? Provavelmente você vai falar, olha, a minha dose de antibiótico, doutor, é de 6 em 6 horas. A sua é de 12 em 12. Entendi. A do outro é de 8 em 8 horas. E isso tudo, você chega com um chip, coloca o seu código ali e o médico vai poder avaliar a dose necessária. Isso é muito bom, né? Porque... Isso se chama medicina personalizada e de precisão. E doutor, assim, óbvio, você é uma doutora... que é uma referência, tanto que todo mundo queria que você fosse, né, que tivesse ali à frente num problema mais difícil. Ministra de saúde. Assim. No problema mais difícil que a gente tava tal. Mas assim, o que você, tipo, quando você estudou medicina, qual foi a área que você escolheu? A primeira, assim. Vontade de curar. Eu escrevi um livro, O Ser Humano Diante do Câncer, a vontade de curar. Que demais. O principal é onde você está com o seu coração. Isso abre os caminhos. Eu fiz estágios nos melhores países do mundo sem ter condições. Meu pai tinha morrido, eu tinha 21 anos quando ele morreu, de um acidente de carro. E eu fui tendo bolsas,
na realidade, era um encantamento. Meu amor pela medicina era tão grande que as pessoas abriam todas as portas. Lá no Gun Center do Japão, eu cheguei lá, em 2 dias eu estava sentada na mesa do diretor, que depois virou meu amigo, e em vários congressos a gente se conheceu mais, assim. E em Houston, eles iam me buscar no aeroporto, eu ficava na casa de um casal, do Ruben Lotan e a Daphna, que eles foram meus mentores nessa área de pesquisa científica, e me levavam para todas as reuniões. Eu conseguia ter reunião com quem eu quisesse, mas tudo por amor à ciência, entende? Então eu digo o seguinte, quando eu resolvi fazer medicina aos 11 anos de idade, não tinha referência. Nossa, você tinha 11 anos e pensou, em Maringá, você não conhecia médica. isso. Mas eu sabia, aos 14, quando eu morei em Curitiba, que eu tinha que vir fazer a melhor faculdade do Brasil, porque era muito importante a minha formação. E quando eu fiz mestrado em imunologia, doutorado em biologia molecular e genômica, e depois todas essas buscas, né, de melhorar a pesquisa no Brasil, vários fóruns de pesquisa, junto com a Anvisa, com o CONEP, melhorando a estrutura do CONEP, ajudei a reestruturar o CONEP. Então, assim, o meu desejo é sempre o bem, sempre o bem. Então, bem das pessoas e curar. Que bom. A cura é a melhor coisa. A cura do planeta, a cura da humanidade, a cura do sistema. A cura da alma também, da alma. Que a gente parte, a gente energia também. Com certeza. E com certeza a imunologia também melhora quando a nossa alma está em paz e está em harmonia. Mágoa, raiva, angústia diminui a nossa imunidade. É verdade, é verdade. Aliás, por sinal, são um dos maiores sistemas, a tristeza é uma das maiores coisas que provoca câncer, né? Então, a gente precisa estar primeiro bem conosco mesmo por dentro e também, logicamente, sempre procurar a saúde e procurar informação. Com certeza. O câncer, ele é multifatorial. Eu não posso dizer que a tristeza leve a câncer. Não, mas o que acontece? Ela baixa a imunidade. Se a pessoa fuma, bebe, não se cuida, se ela já tem clones de células tumorais, é mais fácil que elas cresçam, entendeu? Além disso, você pode também causar adultos de DNA. Você produz mais radicais livres com o estresse, com a tristeza, com a angústia. As proteínas do seu sangue mudam, o pH muda. Tem uma série de coisas. Maus hábitos, falta de atividade física. Exatamente. Né? Porque isso tudo afeta a gente. Doutora, é impressionante o quanto você tem conteúdo, o quanto você pode contar sobre tudo, né? Sobre, de repente, a gente poderia ficar falando horas aqui, principalmente ouvindo você falando sobre as pesquisas, sobre tudo que está, a gente não sabe disso, sobre tudo que já foi pesquisado, já está sendo pesquisado, para onde que vai a medicina e a imunologia. Então, a gente está amando e realmente poderíamos passar horas. Sabemos que é um prazer enorme estar com vocês. Eu acho que tem aqui uma energia positiva, de bem, da gente pensar em coisas boas, para que as pessoas possam ter mais acesso a tudo isso. Né? Sim, exatamente. E doutora, de repente as pessoas que querem se informar mais, como você falou que informação é tudo, né? Aquele conteúdo, aonde que essas pessoas podem procurar informação no caso da senhora? No meu caso, no Facebook, no Instagram, né, doutora Nise Yamaguchi, nós temos assim uma preocupação em informar as pessoas. Eu acho que eu vou começar a fazer mais lives sobre os assuntos. Ótimo. Já vou falar, olha, estive lá no Fortalk e tal, e aí pensei sobre isso, sobre aquilo, eu vou começar a fazer mais isso. Eu acho ótimo, ótima iniciativa para você informar, perfeito. Vai ser bem legal. E também está um Instituto Nise Yamaguchi, né, para as pessoas também entrarem, ver divulgar mais, vou fazer isso. Não, a gente ficou muito feliz quando a gente soube que você vinha aqui. E eu fiquei muito feliz, porque eu realmente, naquela época, daquele momento crítico, eu torci muito que você tomasse frente. Tá vendo? Porque Obrigada. Eu sei que você é estudiosa nisso. E seria um ótimo aporte também para o governo certeza. E para todos nós. Doutora, obrigado. muito, muito, muito obrigada por seu tempo. Você é incrível, além de ter uma energia maravilhosa, muito simpática e muito informada. Muito obrigada. Obrigada, um abraço. Gente, e vocês, como vocês já sabem, né? Aquele like que a gente gosta, exato, aquele sininho e os comentários, tá bom? E não esqueçam, o nosso canal de cortes Fortalcast, aquele momento que você quer rever ou aquele que você perdeu, tá tudo aí, corre lá. Beijão!